Isto logo de manhã? Pois é. Já está a gravar. Então, eu vou recuperar aqui os meus apontamentos, porque nós tínhamos uma listinha, vamos ficar com... Porque a listinha parece que não, mas a listinha já dá muito pano para mangas. Então, vou aqui falar no vídeo, apresentar as pessoas, o que eu souber, o que eu não souber vocês auto-apresentam-se a seguir. É, por nenhuma ordem especial, é a Teresa Leal, do blog Teresa Vai de Férias, do livro Teresa Vai de Férias, que podem aceder e depois os links vão ficar na descrição do vídeo, que tem uma vastíssima experiência de lidar com todos os assuntos que têm a ver com turismo internacional e nacional, dos tempos da TAP e de outras aventuras a seguir. A Vanessa Pinto, que trabalha em hotelaria e turismo e recebeu recentemente uma formação da qual nos vai falar mais um bocadinho, que é o selo do Clean and Safe e todas as questões da hotelaria. E a Cidália, que é guia intérprete em Portugal, com vasta experiência também e que tem uma visão também de guiar grupos e mostrar experiências da cultura portuguesa a estrangeiros que visitam Portugal, que escolhem Portugal, que vai partilhar também connosco e vamos conversar todas. E eu, que faço mais ou menos esta coisa louca da consultoria entre Portugal e o Japão, levar portugueses lá e trazer os japoneses cá e conhecerem-se melhor e conhecerem melhor as culturas uns dos outros. Mas o foco aqui é então o turismo em Portugal, o turismo inbound, sobretudo o turismo inbound dos visitantes que vêm do Sudeste Asiático, em particular do Japão, porque estamos num momento muito crítico do setor. Acho que todas concordamos que nunca aconteceu nada assim, ninguém estava preparado para isto, não aconteceu nada assim. Mais ou menos, agora já há bastante legislação criada nova para gerir coisas particulares, mas mais ou menos isto foi gerido em cima do joelho no início. E muitas pessoas viram, por exemplo, os trabalhos que tinham planeados todos virados de pantanas ou a não se poderem fazer, o lançamento da Teresa não se fez no virtual, não é? Não se fez nada. Exato. Os grupos da cidade eu calculo que não estejam a chegar, pronto, não. Os hóspedes para o hotel da Vanessa também não. Portanto, primeiro vamos, sem ser propriamente o muro das lamentações, mas partilhando preocupações legítimas e fazendo uma espécie de ponto da situação. Para quem está a ver o vídeo e se calhar não sabe as coisas concretas, podia cada uma de vocês falar assim das coisas que ultimamente foram as maiores reviravoltas e também o que vocês identificam já, assim, ainda sendo bastante incipiente, mas aquilo que vocês identificam já como os desafios, as coisas que, olha, por causa disto, agora acho que temos que tomar conta deste ponto. Então partilhem por nenhuma ordem em particular o que vocês quiserem. Quem quiser começar a falar, fala. Então posso começar eu? Eu fiquei, assim, eu em março era o mês em que eu ia lançar, não ia lançar só o livro, o que eu estou a fazer é a transformação do blog numa marca, o Teresa Vai de Férias passa a ser uma marca, e o mês de março era o mês em que eu fazia tudo isso. E como é que eu fazia? Eu, para além do lançamento do livro, ia lançar também uma empresa de animação turística para promoção do Oeste, produtos, marcas, empresas do Oeste, e que era lançada à boleia do livro, apresentava a empresa, que deveria estar a operar, ou deveria começar a operar no início de abril. Pronto, ficou tudo pantanas, nada disto aconteceu, e de repente eu vi-me em casa sem poder fazer coisa nenhuma, foi caótico. Entretanto, durante acho que uns 15 dias ou 3 semanas não fiz mesmo coisa nenhuma, a não ser olhar para o teto e comer, e depois arregacei as mangas e voltei, pronto, e voltei. Neste momento, o que é que eu fiz então? O livro, eu desisti dos lançamentos, não é possível, portanto comecei a vendê-lo online e tenho vindo a promovê-lo online. A empresa parou durante aquele tempo, em vez de começar em abril, vai começar no dia 1 de julho, e as coisas estão alinhadas e neste momento até bastante bem encaminhadas, porque aquilo que eu fiz depois de, durante 15 dias, olhar para o espelho e não chorei, mas fazer aquele ar desesperado, que nós percebemos todas, não é? Depois de 15 dias o que eu fiz foi começar
mesmo em casa, a estabelecer contactos, que era perfeitamente possível, porque temos Zoom, temos um telemóvel, enfim, temos ferramentas que nos permitem. E foi isso que eu fiz, portanto, fui estabelecendo contactos. Neste momento, há a hipótese do Teresa vai de férias, Food Wine and Tour vai abrir, como disse, no dia 1 de julho na Foz do Orelho, mas para promoção do Oeste, e há a hipótese de abrir também um Teresa vai de férias em Chaves e Vinhais, porque há uma pessoa lá que à partida vai desenvolver o mesmo conceito lá usando a marca, e eventualmente em Coimbra e na Beira Interior. Portanto, o que aconteceu a mim, e acho que aconteceu a toda a gente, foi termos de olhar para a vida com uma perspectiva completamente diferente. O que eu posso, entretanto, partilhar muito rapidamente é que hoje, ainda só li na diagonal, mas acabei de receber um estudo, hoje posso partilhar. Acabei de receber um estudo no qual também me convidaram a participar e recebi o resultado, e é um estudo com a visão dos empresários, são 271 empresários que participaram, e a maior parte tem uma visão, eu diria, eu pensava que eu era a única otimista, não sou. Ou seja, eu acho que, ok, 2020 vamos ter de aguentar, isto é o ano em que tudo acontece, parece que estamos a viver um filme, mas eu acredito que 2021, que este ano é o ano em que temos que semear, 2021 vai ser o ano em que vamos começar a retomar, em que vem a retoma. Portanto, este ano é para trabalhar para o ano que vem, mas não é para desanimar e é para seguir em frente. Esta é a minha visão. Sim, é a visão também que eu em grande parte partilho, até porque nós trabalhamos numa área em que estamos habituados a pensar em meses e em anos, e estamos habituados a pensar em épocas diferentes, e lançar agora, quando ainda estamos no frio do inverno, o verão do ano a seguir. Eu acho que isso nos dá um bocadinho de jogo de cintura à partida, e se calhar isso vê-se na maneira como alguns encararam o desafio. Claro. Cidália ou Vanessa? Olá. Quem está connosco? Eu posso falar? Sim, força. Então, eu sou recepcionista num alojamento em Coimbra. É assim, a perspectiva, eu concordo com a visão, eu também partilho da visão da Teresa Leal. Acho que o futuro, se nós fizermos as coisas da forma certa e tivermos uma visão mais a médio e longo prazo, as coisas nós somos capazes de dar a volta por cima. E isto também está a ser um desafio, um grande desafio para a área da hotelaria, sem dúvida, porque a área da hotelaria vive principalmente de um serviço físico e presencial. É um bocado complicado vender quartos a partir de casa, quer dizer, nós vendemos a partir de casa também, mas pronto, o cliente tem que estar no hotel para usufruir do serviço que está a pagar. Quando tudo isto aconteceu, foi em março que foi decretada a quarentena, mas por acaso os meus patrões sempre tiveram assim uma visão um bocado pessimista, porque já acompanhavam a situação, o que estava a acontecer na Europa, nomeadamente em países como a Itália e Espanha, e também já havia assim algumas conversas, segundo eu percebi, entre pessoas de Coimbra, da universidade, pronto. E na altura eu até tive uma visão muito otimista e pensei que as coisas não fossem assim tão más como vieram a ser. E sinceramente eu nem sei como é que nós... Eu parti daquele sentimento que isto parece um filme. Nós de repente fomos metidos num filme ou numa série e no início parece, ok, como é que nós vamos fazer isto? Como é que... Foi um sentimento tudo muito estranho e depois foi tudo muito rápido e no início eu lembro dos meus patrões dizerem se isto for decretada a quarentena e só falávamos da questão da cidade, não do país inteiro, como é que nós vamos conseguir lidar com esta situação? Porque, quer dizer, um hotel, um alojamento, um restaurante tem gastos mensais que são significativos e nós vendemos essas vendas mensais para poder garantir muitas coisas. E, de repente, é decretada a quarentena nacional, basicamente, e foi estranho e nós fomos nos adaptando e fomos pensando em soluções e perceber como é que era viável continuar, aguentarmos toda esta situação até ao momento. E temos nos aguentado, felizmente. Só para dar uma escala, o hotel onde tu trabalhas é exemplificativo do que é uma unidade de hotelaria, do que podemos dizer pequena dimensão, independente, sim. não faz parte de uma cadeia grande, portanto não tem esse suporte da gestão das cadeias que é uniformizada. É um negócio familiar, quase.
Sim, é mesmo. Eu não referi, mas é importante porque, principalmente relativamente às formações que eu tenho tido enquanto estou aqui em casa, como a do Clean and Safe e outras, focam-se muito, principalmente em medidas preventivas, mas tudo muito direcionado para as grandes cadeias. Nós temos que pensar que há coisas que não dão para as pequenas cadeias, nem que seja pela questão financeira, é muito complicado. Neste momento, os pequenos alojamentos, os pequenos negócios estão a aguentar-se da forma que conseguem e nem sabemos se vamos conseguir aguentar muito mais tempo ou não. É muito diferente de uma grande cadeia que, apesar de, pronto, muitas vezes viverem sobre dívidas, mas é muito mais fácil a nível logístico aguentar um conjunto de situações do que para um pequeno alojamento, que muitas vezes, se calhar, vê-se confrontado com a situação de ter que fechar as portas, nem que seja temporariamente. Houve uma fase em que os hotéis tiveram que fechar, se eu não estou em engano, tiveram mesmo que terminar operações, ou não? Eu recebi uma mensagem da minha patroa a dizer para não ir no dia 15 ou 16 de março, porque estavam a receber informações do Turismo Portugal para fecharem os hotéis. Pronto, eu não sei se isso foi geral, eu penso que sim, porque ela na altura não estava ainda muito de querer fechar o hotel, por assim dizer. Depois houve alguns que se mantiveram abertos, mas isso para receberem os profissionais de saúde, pronto, não foi o nosso caso, porque eles também não nos queriam colocar nessa linha da frente e ter esse contacto que não deixa de ser perigoso com pessoas que pudessem ser, que são potenciais infectados e que pudéssemos passar alguma coisa menos boa, pronto. E depois tem sido uma aventura, basicamente. Eles têm conseguido fazer esse trabalho logístico e aguentar todo um conjunto de coisas, o que eu acho incrível e revela muito também as pessoas que eles são, porque também, obviamente, como eu sou desta área, eu conheço muita gente desta área e houve outros colegas meus que não tiveram essa sorte. Por um lado, porque obviamente não havia possibilidades de o fazer, por outro, às vezes é mais fácil seguir o caminho mais fácil, pronto. E agora estão a reabrir? É assim, nós temos, a abertura está estimada para dia 14, a estimativa é para dia 14 de junho, sendo que há aqui outras nuances que também estão a ser avaliadas e pode haver um prolongamento do dito layoff, que nós estamos em layoff, e reabrimos apenas mais tarde, mas isso ainda está tudo a ser analisado. Pois, e estas formações que tu tens estado a receber no sentido de dar mais confiança às pessoas para uma série de serviços da hotelaria, da restauração, até dos serviços de guia intérprete, de alojamento local, de tudo mais, que foi esta onda de formação que o Turismo Portugal organizou e que eu também já via as palestras online e como estava a Cidália a dizer no dia, já estamos fartos de falar de higienização, mas que é útil. E que eu acho que é muito interessante a maneira, como estava a dizer a Teresa, muito rápida e muito, eu não digo instantânea, porque houve pensamento e reflexão por trás disto e houve um grande trabalho de planeamento, mas houve realmente uma grande rapidez, uma grande capacidade de adaptação, shout out para quem andou a trabalhar nisto a sério, porque esta coisa do selo, do Clean and Safe, é uma ideia absolutamente genial e que eu vos posso garantir que do ponto de vista de lá fora tem um impacto muito grande para quem visita Portugal ou para quem planeia visitar Portugal e para os consultores e para os agentes de viagem e para quem trabalha em branding, para quem trabalha em dinâmicas de mercado, para que a marca em Portugal tenha uma boa visão lá fora, associada à segurança, à higiene, a passar realmente férias e poder voltar ao país de origem na boa. Então, não foi o único país, obviamente Portugal não foi o único país em que implementou este tipo de medidas e este tipo de formações, mas pelo menos nas últimas formações que tu recebeste, Vanessa, sobre o Clean and Safe na hotelaria, assim de uma maneira ainda geral, porque nós depois vamos falar mais em detalhe, qual é a tua impressão? É uma formação que tu achaste que era relevante, útil, pertinente? Pontos fortes e pontos fracos. Uma espécie de SWOT aqui. Eu no início estava um pouco reticente, porque achei, ok, é um selo, é uma formação
online, isso vale o que vale, mas isso foi antes de eu iniciar a formação. Depois, à medida que fui ouvindo a formadora, que fui percebendo em que é que consiste o selo Clean and Safe, fui percebendo que era uma excelente ferramenta. Aliás, é uma excelente ferramenta aliada, até porque nós temos outra coisa muito positiva, que foi a forma como o governo lidou com toda esta situação, toda esta conjuntura, e como isso foi passado lá para fora. Isso é excelente. Então, visto que nós somos bem vistos pela forma como tudo foi, como nós lidámos com o Covid-19 e as medidas de contingência que nós tomámos, agora, se somarmos a isso o selo Clean and Safe, eu acho que vai ser, e obviamente, tal como a Teresa Leal disse, nós conseguimos aguentar este 2020, 2021 acho que vai ser muito, muito positivo para a maioria dos negócios de hotelaria e restauração e outros. Pronto, turismo em geral. Relativamente ao selo, acho que é uma ferramenta muito interessante. Finalmente, posso dizer, porque a minha área é gestão hoteleira, alojamento, e consiste muito em duas áreas particulares, que é a recepção e o housekeeping. Infelizmente, o housekeeping sempre foi um bocado discriminado em Portugal, um bocado bastante. Uhum. E vai ser um departamento que finalmente vai ter a visibilidade que merece, não pelos melhores motivos, mas há males que vêm por bem, por assim dizer, e também é um aspecto positivo de toda esta calamidade que vivemos. E lá estava, como vai ser um departamento que vai ter muita visibilidade, principalmente da perspectiva dos clientes, é um ponto, vai ser é um ponto por onde nós podemos pegar para poder então passar essa confiança que os clientes necessitam, desde demonstrar, e isso era uma coisa que se referia, que se falou muito na formação, de quando aliás, que é o que faz mais sentido, quando um cliente está no hotel, no espaço do hotel, estarmos a limpar à frente do cliente, para ele perceber que as coisas estão a ser higienizadas da forma certa, que estamos a seguir os protocolos internos sobre os quais o cliente tem que ter acesso, tipo, e acho que isso é incrível. E se as coisas forem bem feitas e se todos nos empenharmos nisto, acho que não haverá razão para os clientes não voltarem a ter a confiança e não se sentirem à vontade para viajar. Claro que é assim, há sempre um risco, mas isso há em tudo, né? Mas portanto, não há um protocolo de segurança. Sim, o que nós vamos fazer é minimizar, e o que todas as cadeias têm que fazer é minimizar esse risco ao máximo e seguir o protocolo. E na eventualidade de haver um infectado, obviamente também há um protocolo para isso, haverá um espaço onde poderemos colocar esse cliente e depois é só seguir as restantes diretrizes e irá tudo correr bem, com certeza. Então vou passar a pasta à Cidália, que está ali em pulgas para falar e ainda não falou. Obrigada por ter concordado falar connosco. Então, o teu setor é a guia intérprete, mostrar às pessoas em primeira mão, muitas vezes quase a dar a mão, as maravilhas de tudo. A mão, a cara, tudo. A mão, a cara, tudo. A falta de sono, que eu sei como é. Quando está com grupos não existe sono, não existe fome, não existe tempo de ir à casa de banho. Não, nada. Não. Então, Cidália, grandes alterações dos últimos tempos, desafios, o que é que tu estás a ver que está a mexer e que vai acontecer para mudar no teu trabalho? O que está a mexer neste momento é o mercado interno. Efetivamente, este ano acho que Portugal vai ter que sobreviver literalmente com o mercado interno, com a procura interna, que no caso da hotelaria sempre foi uma mais-valia, não é? No caso da informação turística, portanto, de guia intérprete, é outra, porque infelizmente o mercado interno não procura os serviços de uma guia intérprete. Às vezes não percebe... Mas devia, vamos deixar aqui um shout-out, mas devia. Certo, e efetivamente estas coisas, tal como na hotelaria, eu comecei em início de março, aliás com o primeiro caso confirmado em Portugal, as coisas começaram a ser um bocadinho mais reais, uma coisa é enquanto é lá na China, não é? Outra coisa é quando nos bate à porta, literalmente, e digamos que em meados de março, dia 14 de março fiz o meu último tour, o meu último walking tour com um casal de alemães que nem sequer manteve o resto da estadia em Portugal, portanto 2 dias depois foram-se embora e a partir daí em catapulta começaram os cancelamentos em massa, muitas de nós estão com atividade parada pelo menos até julho, se não setembro, porque já há cancelamentos para setembro, porque as pessoas não têm a certeza do que é que vai ser o futuro. Se conseguimos estabilizar a questão do Covid-19,
durante o verão, se haverá uma nova vaga ou não, e portanto muitas pessoas estão com medo de manter as reservas sob pena de não conseguirem os reembolsos dos cancelamentos. Portanto, isto é tudo uma questão muito, muito válida, mas que infelizmente para o setor do turismo acaba por ser bastante negativa. Ao nível das formações, o Turismo Portugal inicialmente começou com as formações do selo Clean and Safe, que mais uma vez digo, é uma ideia brilhante. Não fomos os únicos a fazê-lo, mas não sei se estão a par, o resto das intervenientes desta conferência. Eu ontem li uma notícia que Portugal foi o primeiro país europeu a receber o selo de Safe Travels, portanto, pela Organização Mundial do Turismo e, portanto, e das viagens, e, portanto, isto é uma questão muito importante para Portugal, a percepção que há lá fora da higiene, da segurança em Portugal. Portanto, isto é de facto uma mais-valia, mas lá está, este ano 2020 vamos ter que aguentar as pontas, mas será certamente uma mais-valia para 2021 a retoma do setor em Portugal em todas as áreas, seja na hotelaria e restauração, seja na área da informação turística, dos serviços, do golfe também. Portanto, esta formação do Clean and Safe do Turismo de Portugal, ao mostrar o destino de Portugal lá fora como um destino seguro, portanto, a dar esse compromisso de que nós conseguiríamos manter, ou minimizar neste caso, o perigo de contágio em várias linhas. Eles começaram com as agências de viagens, as animações turísticas, recentemente perceberam que os profissionais que estão na linha da frente precisam também de formação e exatamente estas linhas do Clean and Safe são, claro, muito genéricas, mas depois permitem a cada empresa criar o seu próprio protocolo interno. Portanto, adaptar as linhas gerais de higiene e de segurança à empresa em si, porque como também aconteceu aqui na questão da hotelaria, nem todas as unidades hoteleiras têm o capital humano e financeiro para assegurar as mesmas medidas. Portanto, isto tem que ser tudo muito relativo. É muito relativo e tem que ser, claro, a assegurar também a sobrevivência económica dessas empresas. Portanto, cada empresa, cada indivíduo cria o seu próprio protocolo interno ao nível da prevenção, portanto, ao nível da higienização frequente, tudo isso, mas depois também ao nível, se houver alguma suspeita de infecção, seja por um cliente, seja por um funcionário, qual o protocolo interno a seguir para assegurar que essa pessoa é devidamente tratada, portanto, direcionada para o Serviço de Saúde 24 e tudo mais, mas para minimizar depois o contágio com os seus pares e também com o resto dos clientes, com os fornecedores, com tudo isso. Portanto, isto é de facto uma mais-valia. As formações começaram inicialmente também por ser muito técnicas ao nível do que é o vírus. Aliás, eu acho que mais 2 ou 3 formações e já estamos preparados todos para ir descobrir o antivírus, porque todos nós recebemos ampla formação sobre o que é o vírus, como é que ele age, por isso a importância de higienizar as mãos, lavar, portanto, percebemos muito bem como é que ele funciona e acho que este conhecimento é a melhor forma de nos precavermos e de nos protegermos a nós e a quem nós obviamente providenciamos os nossos serviços e portanto é de facto uma mais-valia não só para nós, porque isto claro que em Portugal tentaremos todos trabalhar com parceiros que tenham também o selo Clean and Safe, isto é um compromisso, é um selo que é válido até abril de 2021 e que será certamente renovado na altura com mais formações, dependendo das circunstâncias, mas tentando todos que os parceiros trabalhem com o selo Clean and Safe, mantendo assim uma cadeia que assegure a segurança e a higiene e, naturalmente, esse compromisso vai assegurar ao cliente que chega, desde o aeroporto ou do porto, ou da fronteira, como quer que ele chegue a Portugal, desde que ele chega, todos os serviços que ele usufrui tenham essa segurança e esse selo e, portanto, é importantíssimo ao nível interno, mas também como visão lá fora. A perspectiva lá fora é importantíssima e Portugal, aliás, ainda ontem o presidente do Conselho de Turismo e de Viagens disse que efetivamente o melhor destino do mundo, que já ganhámos várias vezes, é também o mais seguro e, portanto, isto não há como não dar todo o crédito, seja ao governo, seja neste caso também às organizações de turismo que temos em Portugal,
pelo esforço e pela visão, essencialmente pela visão, porque logo no início eu comecei a assistir a imensos webinars, uma das preocupações principais era retomar o mercado, não é, de turismo em Portugal, porque é um dos setores que chegamos quase aos 20% do produto interno bruto e, portanto, é um setor predominante em Portugal e, portanto, como é que nós vamos retomar garantindo essa segurança ao cliente lá fora. E, portanto, todas as agências de viagens, todos os operadores, certamente já estão a par desta certificação e estarão a passá-la aos seus clientes finais. E isto será certamente uma mais-valia para a retoma do setor em Portugal. E eu acho que lá fora, em particular lá fora, é mesmo muito relevante. Por exemplo, quando eu falo com outras pessoas que trabalham assim entre duas ou três culturas ou entre 2 ou 3 países, porque normalmente são pessoas que são pessoas que têm uma herança mista, por exemplo, são de 2 nacionalidades diferentes, ou são pessoas que fizeram um estudo, qualquer coisa, no meu caso estudo japonês, em alguns casos estudo chinês ou estudo tailandês, etc. Portanto, são pessoas que estão entre 2 culturas e lidam com 2 culturas e neste caso com 2 civilizações, a ocidental e a oriental. E uma coisa que eu tenho visto muito das conversas com os outros é que isto não acontece, esta perspectiva realista, pensada, ponderada sobre o que é preciso mudar e o que é que está a acontecer, não está a acontecer com todos os países igual. Ou seja, quando nós, consultores, começávamos a ter as primeiras formações diretamente da Organização Mundial de Saúde, por via das organizações e das associações dos consultores, e depois, quando os turismos dos vários países e o turismo de Portugal começou a pensar também nestas formações e no selo Clean and Safe, que é uma espécie de versão prática e direta de dar formação aos profissionais para reativar o setor com segurança, tudo isto foi feito na base do realismo. Ora, quando nós falamos em países como a Suécia, os Estados Unidos, etc., estamos a perceber que não foi isso que aconteceu, não foi na base da ponderação, nem do realismo, nem é ainda neste momento. Do ponto de vista dos potenciais visitantes de Portugal, que já eram muitos e que já era um setor a crescer, começam a haver ainda mais interessados, porque quando olham para a Europa, quando olham para o mundo ocidental para viajar, começam a pôr de lado outros sítios e a pôr no lugar desses sítios Portugal. Eu acho que isso é muito relevante. Isto já aconteceu antes, eu já falei, acho que foi com a Teresa que eu falei disto, isto já aconteceu antes quando houve os atentados terroristas no Norte de África, porque as pessoas, em detrimento do Norte de África, passaram a escolher o Sul de Portugal e nós sentimos isso muito claramente. O pessoal que ia para Marrocos e para a Tunísia passou a ir para o Alentejo e para o Algarve e nós começámos a sentir esse fluxo de visitantes. Portanto, acontece sempre que há um drama, sempre que há um susto, sempre que há um perigo, que há a deslocação dos fluxos de consumo para aquela coisa que fica mais perto, que é economicamente mais semelhante à despesa que vão fazer e que do ponto de vista das experiências concretas, por exemplo, na comida ou no tipo de alojamento ou na maneira como é feito o acolhimento, que podem ter experiências boas e acabam por descobrir um destino novo para eles, que é o destino Portugal e que se calhar não estavam à espera que fosse tão bom como é. Então eu acho que andarmos neste caminho, sentirmos que as instituições, os organismos estão a guiar-nos nesse caminho, é de facto um voto de confiança. O mercado de 2020, claro que se calhar é mais um interno, sim, até porque as fronteiras estão fechadas e até haver voos não sabemos se as fronteiras vão abrir, aéreas e terrestres. Já se falam de alguns países, nomeadamente Espanha, sobre a reabertura das fronteiras e também acho que isso será a ver como é que as coisas, nós, é assim... A Espanha é preciso dizermos que a fronteira tem 2 lados, a Espanha diz que abre, mas do lado de Portugal... Não, sim, eu sei, mas assim, vários países da Europa já começam a falar sobre as reaberturas das fronteiras a curto e médio prazo, sendo que depois há várias nuances que também têm que ser tidas em consideração, há governos a dizerem para as pessoas não viajarem para fora, porque depois também têm que se lidar com os protocolos internos de cada país, é tudo muito complicado e lá está, isso também depois cria algum desconforto nas pessoas, as pessoas não se sentem tão à vontade para viajar porque não sabem, têm que perceber muito bem o que é que está a acontecer naquele país, se vão ter que fazer quarentena, se não vão ter que fazer quarentena, há um conjunto de coisas que
pronto, eu acho que também podem contribuir para as pessoas não viajarem logo, mesmo que queiram. É a fase de consolidar o mercado interno e as viagens em Portugal e até dar apoios e arranjar estruturas para apoiar as empresas de animação turística, as empresas de todos os setores que suportam isto e os profissionais independentes, dos quais eu sou um exemplo. Eu acho que também é uma fase que é importante, não é? Um degrauzinho que já não pode estar a tentar subir tudo a eito, tem que subir os degrauzinhos da escada como deve ser, porque senão isto é um edifício que desmorona se não for bem reconstruído. Queria-vos só lembrar do seguinte, nós nesta gravação deste vídeo vamos ter que fazer uma pausa, por uma questão dos tempos do Zoom, mas depois nós vamos voltar a falar. Já tenho aqui a senhora Shizu Takaoka e o senhor Oliveira, que nós vamos fazer a segunda gravação do Japão. Portanto, isto vai ser espetacular daqui a bocadinho, mas agora vou parar de gravar um minutinho.